capítulo 17, versículo 8. Êxodo, capítulo 17, versículo 8. Diz assim: então veio Amaleque, e pelejou contra Israel em Refidim. Pelo que disse Moisés a Josué: escolhe-nos homens e sai a peleja contra Amaleque. Amanhã eu estarei no cume do outeiro, e a vara de Deus estará na minha mão. E fez Josué como Moisés lhe dissera, pelejando contra Amaleque. Mas Moisés, Arão e Ur subiram ao cume do outeiro. E acontecia que quando Moisés levantava sua mão, Israel prevalecia, mas quando ele baixava sua mão, Amaleque prevalecia. Porém, as mãos de Moisés eram pesadas, por isso tomaram uma pedra e puseram debaixo dele, para assentar-se sobre ela. E Arão e Ur sustentaram as suas mãos, um de um lado e outro do outro. Assim ficaram as suas mãos firmes até que o sol se pôs. E assim Josué desfez a Amaleque e a seu povo a fio de espada. Amém? Os irmãos podem se assentar, adorando o nome do Senhor. Meus queridos, nós estamos chegando hoje, antepenúltimo dia do ano. Amanhã é o penúltimo, terça-feira, o último dia do ano. E nós sabemos que há uma batalha muito grande que nós estamos travando. 2024 não foi fácil. E sabemos que 2025, pelo andar da carruagem, todo mundo já sabe o resultado, né, dos acontecimentos, de tantas coisas, e nós só dependemos mesmo da misericórdia de Deus, irmãos. Maldito o homem que confia no homem e faz do seu braço a sua força. Nós confiamos no Senhor, amém? O texto que nós lemos vai relatar a história de 4 homens. Quantos homens? Moisés, Arão, Ur e Josué. 4 homens de Deus, que estavam numa batalha, estavam numa guerra. O que nos chama a atenção, irmãos, é que esses 4 homens, Deus falou para Moisés: Moisés, escolhem homens que vai à peleja. Se era para escolher, é porque nem todos estão dispostos a ir. Então Deus diz: escolhe homens que vão à peleja contra Amaleque. Esse povo, Amaleque, são os amalequitas. Eles são descendentes de Esaú, é neto de Esaú, Amaleque. É neto de Esaú. E esse Amaleque, ele era chefe de uma tribo dos edomeus, que faziam parte naquele tempo, quando o povo de Israel estava saindo do Egito. Os irmãos vão entender o raciocínio da mensagem nessa noite. O povo de Israel estava saindo do Egito. Saiu, veio para o deserto de Sim. No deserto de Sim faltou água. E o povo murmurou contra Moisés. Moisés, você nos trouxe, está lá no capítulo 17, versículo 1 a seguir. Moisés, você nos tirou do Egito para matar nós de sede aqui. E o povo começou a murmurar, a ponto de querer até apedrejar Moisés. E Moisés correu a quem? A Deus. Diz: Deus, esse povo está murmurando contra mim. E os irmãos sabem que a murmuração contra Moisés não era contra Moisés. Era contra quem? Deus. Deus chegou para Moisés e disse: Moisés, esse povo está murmurando contra você, contra a sua liderança, contra
a sua liderança, mas não é com você que eles estão murmurando. Eles estão murmurando contra mim. Agora, Moisés, você vai fazer o seguinte: você vai pegar essa vara que eu te dei na mão, você vai pegar essa vara e vai ferir a rocha, que é lá a rocha de Meribá. Você vai ferir a rocha e o povo vai beber água. E a Bíblia nos diz que Moisés feriu a rocha, a rocha deu água, né? Você pode ver aí no capítulo 17, depois lá no versículo de número 6, vai falar o seguinte: eis que eu estarei ali diante de ti sobre a rocha em Horebe, e tu ferirás a rocha e dela sairá água, e o povo beberá, e Moisés assim o fez, aos olhos de um ancião de Israel. Chamou o nome daquele lugar Massá e Meribá, por causa da contenda. Ou seja, Deus fez a água sair da rocha, o povo contendeu, Deus deu água para eles, eles beberam. Aí saíram do deserto de Sim e foram para Refidim, um outro lugar determinado por Deus. Nós vemos que a palavra Refidim significa lugar de descanso. Para os irmãos verem, irmãos, que o descanso do crente não é aqui nessa terra. Miqueias 2:10, a Bíblia vai dizer assim: levantai o quê? E andai. Porque não é aqui o vosso descanso. O descanso do crente não é nessa terra, é na eternidade. E quando eles saíram de Sim e pararam em Refidim, a Bíblia nos diz que, no versículo 8, veio Ameleque e pelejou contra Israel em Refidim. Ou seja, o povo de Israel chegou no lugar de do quê? Descanso. Não era para repousar? Se o lugar chama Refidim, lugar de descanso, não era para descansar? Mas quando eles estabeleceram, quando eles armaram as tendas, as tribos se colocaram naquele lugar, aí vem Amaleque fazer contenda, fazer guerra contra o povo de Israel. Vem fazer guerra contra o povo de Deus. Irmãos, você já notou que quando nós acabamos de suspirar de uma luta, e você fala, graças a Deus, conta o testemunho, né? Conta a bênção, Deus fez isso, Deus fez aquilo, e você se alegra. Opa, graças a Deus. Olha, eu saí de uma prova, pastor Zezinho, pastor Lázaro, Cristiano, nós saímos de uma prova, glória a Deus. Aí de repente, o que acontece? Vem outra prova. Eu não estou querendo te desanimar não, é bíblico. Se o crente tiver folga aqui nessa terra, ele não é crente, irmãos. Ele não é crente, se ele não tiver prova, se ele não tiver passando por um aperto em alguns momentos, ele esquece que ele serve a Deus. E o povo chegou no lugar de descanso, bebemos água, barriga cheia, vamos beber água e tudo, tranquilo, como é bom servir a Deus, aleluia, água fresquinha, saiu da rocha. E de repente ele chega em Refidim, os amalequitas estavam ali, pronto para poder atacar o povo de Israel. Aí o que acontece? Pelo que Moisés disse a Josué, escolhe homens e sai a peleja. Josué escolheu homens para ir a peleja com ele. Por quê? Moisés, Arão e Ur era uma outra tarefa, eles não eram guerreiros. Josué já era de guerra. E Josué escolheu homens para ir para a guerra com eles. E naquele momento Moisés fala assim, eu, Arão e Ur, vamos subir para o alteiro, para o monte, enquanto vocês vão guerrear. O que eles foram fazer lá no monte? Enquanto o povo estava guerreando, eles foram interceder. Eles foram fazer assim, o nosso chefe, o nosso legislador,
está intercedendo por nós. Os soldados estão na guerra. E nós não vamos envergonhar o exército de Deus. Irmãos, o que eu tomo por base aqui é que tinham 4 homens com um único propósito. Qual era o propósito? Vencer a guerra. Irmãos, eu aprendo aqui, se a igreja não tiver unidade, se a igreja não tiver no mesmo propósito, ela não consegue se alavancar. Ela não consegue ir para frente. Nós temos que puxar todos para o mesmo lado. Nós não podemos um grupo puxar para a esquerda, outro grupo puxar para a direita. Não, todos nós temos um único Deus, um único Senhor, e o nosso único propósito é que o reino de Deus cresça nessa terra. E a Bíblia nos diz que Josué escolheu os soldados e foi para a guerra. Aí a Bíblia vai nos dizer que Moisés fala assim: amanhã eu estarei no cume do alteiro. E o que estaria na mão de Moisés? A vara de Deus. A vara de Deus vai estar na minha mão, lá no alteiro. E vocês podem ir para a guerra. Você, Josué, e os que você escolher, pode ir para a guerra, que a vara de... eu vou estar lá no alteiro e a vara de Deus vai estar na minha mão. Fala do que, irmãos? Segurança. Aonde Deus está, não há derrota. Aonde Deus domina, o inimigo não tem vez, irmãos. O inimigo não pode prevalecer contra a minha casa, contra a minha família, contra a sua família. O inimigo não pode prevalecer contra a igreja, porque foi Jesus quem falou que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Aí eles estavam lá. E Josué fez conforme, veja aí, e fez Josué como Moisés lhe dissera, pelejando contra Amaleque. Você sabe o que significa Amaleque? Hostil, pessoa hostil, pessoa má, assassino. Era a guerra que eles estavam. Irmãos, terça-feira, eu estava orando aqui de manhã, estava o Eduardo, o Elias e o Hugo. Parece que a oração não fluía. Eu estava orando ali, falei: Deus, vou fechar a igreja e vou embora. Pensei comigo: não, vou embora, vou chamar os meninos, nós vamos embora. Vou orar hoje não, parece que não está subindo. Aí eu fui ali na beber água e voltei, falei: Deus, não dá, eu quero orar, mas parece que está amarrado, parece que está preso, meu Deus, dá graça aqui. Irmão, foi como quando acabasse de falar, o céu abriu. O céu abriu. Comecei a orar com mais intensidade, com força, com graça, e Deus começou a me mostrar as coisas. O céu abriu e eu tive visões de Deus aqui na manhã de terça-feira, irmãos. Nós estamos numa guerra terrível. Quando eu estava mais ou menos no rumo ali do irmão Ayrton, orando, estendendo a mão, orando em cada departamento, orando em cada lugar, no altar, em cada departamento da igreja, que eu estava ali, que eu andei um pouquinho para lá, para orar para lá, os meus olhos fechados, o Espírito de Deus falou: olha, quando eu olhei, irmãos, mas tinha mais ou menos uma alcateia de lobo atrás de mim, de vestes pretas, com as garras afiadinhas para me pegar. E naquele momento eu só repreendi em nome de Jesus, fui repreendendo e foi saindo, e foi indo embora. A oração que ia parar, ela se estendeu ainda mais, a glória de Deus manifestou, e o Senhor abençoou a nossa vida. Naquele dia, eu passei o dia bem mais em paz, irmão. Sabe por quê? Porque há uma guerra, há uma batalha. O inimigo não brinca de ser inimigo, irmão. Às vezes nós brincamos de igreja, nós brincamos de ser crente, nós brincamos com a palavra de Deus, brincamos com a santidade de Deus, mas o diabo não brinca. E aqui estava esse povo. Amaleque, ele era traiçoeiro. Sabe por quê? Amaleque, eles
eles não enfrentavam assim frente a frente, quando o povo de Israel estava saindo, eles iam na retaguarda. Você sabe o que é a retaguarda? É os últimos. Os últimos sempre é considerado o quê? Os mais fracos. Eu sou fraco, eu sou isso, eu sou aquilo. E o inimigo fala, deixa comigo, eu vou começar de trás para frente, vou matar, quando chegar nos grandes, já matei muita gente para trás. Aí você sabe por que o inimigo atacava o da retaguarda? Eita Deus tremendo. Sabe por quê? Você sabe? Por que ele não atacava frontalmente à frente, mas atacava a retaguarda? Porque atacando a retaguarda, o soldado da retaguarda feria, os da frente tinham que fazer o quê? Voltar, parar lá na frente e voltar para trás para socorrer quem estava ferido. É o que está acontecendo com a igreja. Ao invés de nós avançarmos para frente, estamos tendo que voltar para trás para socorrer quem está brincando de ser crente, quem está brincando com Jesus, quem está brincando com a santidade de Jesus, e Jesus está dizendo, o tempo está findando, Elias, o tempo está terminando, e a retaguarda está sendo atacada, mas o Espírito de Deus me mostrou, irmãos, o Senhor disse, meu filho, a obra é minha, eu levantarei pessoas que estejam dispostas a lutar, a guerrear, a batalhar, junto nesta peleja, porque essa peleja, ela não é nossa, irmão, ela é do Senhor. Às vezes nós queremos morrer por causa da obra, mas é Deus, é Jesus que morreu por causa dela. Nós somos apenas servos. Nós somos apenas servos. Aí a Bíblia nos diz, olha aí, versículo 10. E fez Josué conforme lhe dissera, pelejando contra Amaleque. Mas Moisés, quem mais? Arão e Ur subiram para o alteiro. Subiu. Pastor, esses aí, eles não quis enfrentar a batalha frente a frente, né? Não, irmãos. É que tem gente que não vai guerrear, mas vai interceder. Talvez você não vai ser linha de frente para guerrear, mas tu vai ser intercessor. Jesus, guarda o nosso pastor nessa peleja, guarda o ministério nessa peleja, guarda a liderança dos departamentos nessa peleja. Você vai interceder. Portanto que era interceder, que veja bem, subiram para o monte. Acontecia que Moisés fazia o quê? Levantava as mãos. O que acontecia? Israel prevalecia, os amalequitas morriam, os soldados amalequitas eram mortos. Só que a mão, ela pesa, irmão. Você não consegue ficar muito tempo com a mão levantada. A mão pesa. Aí o que Moisés fazia? Abaixava a mão, tanto peso. Quando Moisés abaixava a mão, o inimigo prevalecia. Irmãos, se vocês parar de orar, eu parar de orar, o inimigo vai prevalecer. Mas se vocês orar, eu orar e nós lutarmos, a igreja vai prevalecer. Os departamentos vão prevalecer, a obra vai prevalecer. Mas tem que ter essa unidade. Pensa bem, se Josué e os soldados que estavam lá guerreando, descendo a espada, olhasse, que beleza, hein? Nós aqui dando a vida, arriscando a vida, e o pastor Moisés bem numa boa lá no monte. Isso aqui é ele. Quem foi chamado foi ele. É igual muita gente fala, quem tem que fazer é o pastor, quem tem que fazer é o ministério. Irmão, o que é para mim fazer, eu sei o que eu tenho que fazer, mas tem coisa que Deus delegou a você, delegou a cada um de nós para fazer. E não tem como fugir, viu? Diga não para Deus. Diga não. Deus, eu não quero. Deus não vai brigar com você. Deus não vai te matar. Deus não. Deus não vai fazer isso. Fica tranquilo. Fica na paz. Aí a Bíblia diz que Moisés, Moisés abaixava, os amalequitas vinham e
pá, matava o povo de Israel. Aí a Bíblia diz, e acontecia que quando Moisés levantava a mão, Israel prevalecia, mas quando ele abaixava a sua mão, Amaleque prevalecia. Porque as mãos de Moisés eram o quê? Pesada. É igual, irmão. Sai com um pacotinho de arroz daqui da igreja, leva daqui na sua casa de a pé. Daqui, eu levo tranquilo, pastor. Ó, que você andar uns 10 metros, você vai falar, esse trem está pesado. Esse trem está pesado. Nossa, não passa nem uma carona aqui para me ajudar a levar isso aqui. Ô, Zezinho, passa por aqui agora. E não passa ninguém. Assim a nossa, é o peso da mão. É? Ó, você ficar assim, 1 minuto, 2 minutos, 3 minutos, não dá conta. Aí a mão dele abaixava. E os amalequitas prevaleciam. Aí o que aconteceu? As mãos de Moisés eram pesadas. Eles pegaram o quê? Qual foi a ideia de Arão e Hur? Irmão, quando o povo de Israel bebeu água da rocha de Meribá, aquela rocha era quem? Cristo. Era Cristo. Agora que eles pegam o quê? Uma pedra. Quem é a pedra angular da igreja? Jesus. Pegou uma pedra. E fez o quê? Puseram debaixo dele. Fala, Moisés, quem vai te sustentar nessa pedra? Você sabe quem sustenta nós é Jesus, irmão. Não tem como. Aqui ninguém é crente porque é bonitinho, porque é forte, não. Aqui nós somos crentes porque Jesus sustenta a nossa vida. Ai de nós, se Jesus não nos sustentar, nós estamos perdidos. Porque se depender de nós para ser crente, todo mundo vaza. Tem gente que se fala assim, ó, Jesus falou que não precisa ser crente, mas não, para ir para o céu. Ixi, a porta ali fica estreita. Ai, que glória a Deus, que pesadelo. Como se servir Jesus fosse pesadelo. Como servir a Deus. Aí colocou a pedra, pôs Moisés lá sobre a pedra. E o que aconteceu? Ó Arão, ó Hur, até agora nós estamos vendo Moisés interceder, estamos vendo Josué guerrear, e nós? Vamos entrar nessa. Nós estamos vendo o chefe sofrer, e não estamos fazendo nada. Nós estamos vendo o nosso pastor sofrer, e não estamos fazendo nada. Que ideia que você teve? Nós põe a pedra, você segura o braço de um lado, e eu seguro o braço do outro. Aí ninguém vai prevalecer contra nós. E eles assim fizeram. Moisés, levanta a mão. Levanta. Levantou. Agora nós segura. Não abaixa não. Não abaixa. Isso aqui é um incentivo para mim e para você. Tem vontade de parar, mas não pare. Tem vontade de deixar, mas não deixe. Tem vontade de entregar. Em janeiro agora eu vou entregar meu cargo. Eu não vou mexer com isso mais não. Eu não vou esquentar a cabeça com mais nada. Fica na paz, o Senhor está te dizendo, eu te chamei, não seja covarde, não abandone o barco, não abandone o que eu te dei, não abandone o que eu coloquei na tua mão. Não abandona. Deixa eu... Vai. É igual a Jussara contou aqui do incentivo que a Rosinei deu para ela estudar. Aqui Arão e Hur estavam incentivando Moisés. Não baixa. Está cansado. Vamos até o fim. Nós vamos chegar do outro lado, cantando o hino da vitória, cantando o hino do milagre, cantando o hino da bênção. Agora eu vou te dizer para você que é fácil, não é fácil não. Se eu falar para você que é fácil, pensa bem lá, o Moisés lá, sentado na pedra, o Arão, Hur, deixa eu passar, pesado, não estou aguentando não, está pesado, peraí, você entendeu, irmãos? Isso acontece conosco. Tem dia que, às vezes a gente está aqui sozinho na igreja, né? A gente vem aqui, eu sento aí embaixo, ai Jesus, lá em cima está tão pesado, aqui é tão gostoso, é só, aleluia!
Mas Deus falou, eu te chamei. Eu te chamei. Eu te escolhi. Deus não me convidou, irmão. Eu não fui convidado para a obra, eu fui chamado. E quantos que estão sendo convidados e estão deixando a desejar, mas Deus te chamou. Irmã, não foi o pastor Elias que te convidou para o trabalho do departamento, foi Deus que te chamou. Da mesma forma, irmão, obreiro, cooperador, auxiliar, seja quem for você, não foi o pastor Elias que te convidou, foi Deus que te chamou. Você pode falar para seu irmão aí? Foi Deus que te chamou, viu? Então, acorda. Acorda! Foi Deus que te chamou. Foi Deus quem te chamou. Veja bem. Arão e Ur sustentaram as mãos, um de um lado e outro do outro. Assim ficaram as suas mãos firmes, até que hora? Até que o sol se pôs. Você imagina que tempo, hein? Agora eu te pergunto, quem está com a mão levantada cansa? Sim ou não? E quem está ajudando a sustentar essas mãos levantadas cansa? Isso aí que você tem que entender. Eu canso, e vocês que me ajudam, cansa também. Todos nós cansamos. Só que nós lembramos que nós estamos edificados sobre a rocha, sobre a pedra. E se o inimigo quiser destruir, ele não vai destruir. Porque para ele destruir uma igreja unida, uma igreja que esteja edificada na rocha, edificada na pedra angular da igreja, ele não consegue. Porque a união é o segredo, irmãos. A unidade é o segredo. Vamos fazer? Vamos. Estamos juntos? Estamos juntos. Ah, não, mas acho que isso aí não vai dar certo. Não, eu também acho que isso aí não. Olha, isso aí eu também. E blá, 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 blá. E o inimigo, epa, estou conseguindo. Eu estou conseguindo colocar uma discórdia aqui. Eles vão discordar e eu vou entrar e vou dar rasteiro numa meia dúzia. E é o que acontece, irmãos. E é o que acontece. O inimigo, ele não brinca de ser inimigo. Aí a Bíblia nos fala, veja bem, ó, um de um lado e outro do outro, assim ficaram as suas mãos firmes até o sol se pôs. E assim, o que aconteceu? Josué desfez dos amalequitas com a espada. Uma coisa que eu aprendo aqui também, o crente que é crente, fiel em Jesus, firme em Jesus, ele está na guerra, ele precisa então do quê? Da espada. Essa espada aqui corta e não sai sangue. Essa espada aqui, ela corta lá e corta cá. Corta quem está ouvindo e corta quem está falando. Porque às vezes vocês pensam, nossa, Deus usou o pastor para falar comigo, mas às vezes Deus está usando para falar comigo. Comigo. Porque a partir do momento que nós vamos pregar a palavra de Deus, nós temos que esquecer que é o homem, irmãos. Nós temos que esquecer que é o ser humano, a não ser que esteja com brincadeira com a palavra de Deus, a não ser que nós estamos vendo aí muitos pastores brincando de ser pastor, brincando com a igreja, brincando com a noiva de Cristo. Mas para quem quer levar a coisa a sério, quando nós começamos a pregar, é Deus, é a palavra. Eu serei com a tua boca, eu porei a minha palavra na tua boca, diz o Senhor dos Exércitos. E os amalequitas foram vencidos, irmãos. Vejam bem, o pecado de Amaleque, segundo a Bíblia, o pecado de Amaleque foi se opor a Israel, o povo, quando o povo subia do Egito. Amaleque era chefe de uma tribo edomeia, e os amalequitas eram povo assassino e inimigos de Deus.
O que eu aprendo aqui, irmãos? Nós não podemos ter dó de quem é inimigo da obra. Eles não têm pena de ninguém. Eles não têm misericórdia de ninguém. Quem não tem compromisso com a obra. Então eu não tenho que ter pena, porque Josué, aqui, o que ele fez? Você está pensando que Josué pegava a espada e ficava parpando? Ai, mata ou não? Ai, Senhor, mata ou não? Ele já pegava a espada e já pescoço que voava. Era braço que caía. Era ordem de Deus. Só que hoje a igreja não vai cortar a perna de ninguém, cabeça de ninguém. Hoje nós vamos usar a espada da palavra. A espada do Espírito, que é a palavra de Deus, que é a ferramenta que Deus deu para a igreja. Só que enquanto eu estou guerreando com a espada, outros vão estar guerreando com o joelho. Quem está disposto aqui a guerrear com o joelho? Irmão, mas tem que ser verdadeiro. Não é só, eu vou levantar por levantar, mas não estou tendo força nem para falar lá. Nós temos que ter força, irmãos. Escute bem. Ou nós unimos as nossas forças e nos tornamos um povo forte de Deus, ou nós vamos ficar envergonhados pelo inimigo. Ou a vergonha vai ser grande, ou o opróbrio vai ser grande. Então Deus está dizendo, une. Não gaste palavras para criticar o seu irmão, para criticar fulano, para criticar ciclano. Use a sua boca, use a sua língua, para magnificar aquele que está sentado no trono, que pagou o preço pela vida de todos nós aqui, derramando o sangue de Jesus na cruz do Calvário. Por mais que o seu irmão seja fraco, por mais que o seu irmão tenha falha, uma coisa eu tenho certeza, o mesmo sangue que te comprou, é o mesmo sangue que comprou ele. Então a nossa guerra, a nossa peleja. Aqui, irmãos, os inimigos do povo de Israel eram o quê? Físico, não era? Era físico. Eles conseguiam ver eles. Eles conseguiam detectar, opa, os amalequitas estão vindo, opa, os medianitas estão vindo, opa, os filisteus estão vindo, opa, os jebuseus estão vindo, opa, os amorreus estão vindo, opa, os amonitas estão vindo. Agora eu te pergunto, os inimigos da igreja é visível? É visível ou não? Quem já viu o inimigo da igreja? Espiritualmente falando, irmãos. O que foi lido aqui nessa noite? Os naturais não conseguem compreender as coisas do Espírito, porque as coisas do Espírito se discernem espiritualmente. Só os espirituais entendem o linguajar espiritual. Os nossos inimigos nós não vemos. Igual eu estava falando para vocês, que eu estava andando ali, e quando, com os olhos fechados orando, o Espírito, eu parei e vi aquele vulto. Irmão, terrível. Aí eu repreendi com maior força, com maior graça. E naquele dia foi como se tirasse 1000 quilos de cima das minhas costas. Nossa, foi um alívio. Eu até contei para os meninos aqui de manhã, na hora que estava acontecendo. Então Deus está dizendo, olha Elias, Moisés, Arão e Ur, eles guerrearam, a guerra deles era física. Eles viam os inimigos deles. Eles detectavam os inimigos deles quando estavam próximos. Agora o inimigo de vocês, o inimigo nosso, eles são espirituais. Você não vê. E para você detectar que eles estão próximos, você precisa ter discernimento de espírito. Aí eu te pergunto, todos os crentes têm o discernimento de espírito? E precisa ter, irmãos. E precisa ter. Para quê? Para você detectar, opa, tem presença maligna aqui. Tem presença diabólica aqui. Tem presença satânica aqui. Eu vou dar um jeito. E já começa a repreender. Já começa a expulsar.
O que nós temos que voltar a fazer, irmão, é o que a igreja fazia no passado e não faz mais. É expulsar o inimigo do terreno que é nosso. Na nossa casa, no nosso trabalho, na igreja, aonde você estiver. É Deus que tem que estar reinando lá. É o Senhor que tem que estar reinando lá, irmão. O inimigo não pode prevalecer. Porque o inimigo você não vê. E outra, o inimigo de Josué, de Arão e de Ur e Moisés, eles viam, eles matavam eles de que jeito? Com a espada, né? Matava com a espada. Agora, o inimigo nosso, nós matamos ele com a espada, matamos ele com a faca, com o revólver, com a bazuca, com um míssil. Não! Nós matamos ele com a bomba. Uma bomba atômica chamada oração. 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 Por que o inimigo está tirando a oração da igreja? Por que o inimigo não está deixando os crentes orar mais? Por que o inimigo não está deixando você orar nem em casa, irmão? Nem em casa, às vezes a gente está conseguindo força para orar. Porque ele sabe que se eu parar eles de orar, eu tomo conta. Eu tomo conta. Mas a partir de hoje, eu e você vamos fazer um compromisso com Deus. Deus, eu vou orar nem que seja chorando, nem que seja gemendo. Pelo menos 15 minutos por dia, Deus. Mas esse inimigo não vai passar nem perto da minha casa. Não vai tirar o sono das minhas crianças. Não vai tirar o sono da minha casa. Porque o Senhor é que peleja por nós. O Espírito de Deus está aqui, irmãos. O Espírito de Deus está aqui. Marande queri mastori relava seri dana. Oh, me dei que lava seri de neve calamanas. Oh, me neve de gato, me deixe nai de quebra. Não não nasce onde leva suri deixe remada queri mais a barra sobre lá. É uma guerra. Paulo, escrevendo aos Efésios, capítulo de número 6, versículo 10 a seguir, ele fala assim, ó, no versículo 12, ele fala assim, ó, ministério, igreja, a vossa luta não é contra a carne nem contra o sangue. Vocês não têm que guerrear contra a igreja. Hoje há uma guerra de igreja. O povo de Deus brigando com o povo de Deus. Dentro da igreja, uma guerra dentro da igreja, departamento, é isso, é briga daqui, é briga dali, e quando era para estar todo mundo unido e vencendo o inimigo está vencendo. E Jesus fala assim, Paulo, fala para eles que a luta deles não é contra a carne, não é contra o irmão, não é contra a irmã, é contra o diabo. A briga de vocês é contra principados, é contra a potestade, é contra hostes espirituais, do quê? Da maldade, nos lugares celestiais. E às vezes em casa, nós não estamos conseguindo discernir que às vezes o inimigo está usando a boca de um filho, ou usando às vezes a boca do marido, ou a boca da esposa, para nos ferir, e nós queremos retrucar, queremos falar mais ainda, e não está sabendo que é o inimigo que está cutucando tudo aquilo ali para fazer um inferno. Mas nessa noite, vai cair por terra tudo em nome do Senhor Jesus, irmãos. Você vai entender, você vai compreender. Você não precisa nem de falar, ô Satanás, sai da boca do meu marido, aí vai apelar. Ou vice-versa. Lá na mente, Deus, cala esse inimigo. Cala ele, Deus. Irmão, é 30 segundos, irmão Chiquinho, acabou. Fica mudo. Fica mudo. Sabe por quê? Nós temos que entender, irmão, quando é o inimigo que está atacando, quando não é o inimigo. Tem coisa que nós estamos atribuindo ao inimigo que não é ele. E tem coisa que nós estamos atribuindo a pessoas que é o inimigo. Estamos invertendo tudo. Mas nós vamos ter discernimento. Fala, Deus, eu quero ter discernimento, porque eu estou na guerra, Senhor, eu quero estar com o braço erguido também, Senhor. Eu quero ser um Arão, eu quero ser um Ur, juntamente com Moisés e Josué.
O inimigo olha e fala, peraí, o que está acontecendo com aquela igreja ali? Oh, peraí, você está descumprindo a ordem. Nossa, eles estão começando a dar de mão ali um com o outro ali agora. Agora o que estava xingando o outro está abraçando o outro. O que estava batendo com a língua no outro agora está mudando, não está falando mais, está abraçando, diz que ama. Não, nós vai ter que entrar ali. Não vai entrar mais não, porque estamos debaixo do sangue do Cordeiro, debaixo do nome de Jesus. É uma guerra, é uma batalha. 2025, irmãos, Deus colocou no nosso coração, o tema do ano 2025 será o ano da abundância. Ah, pastor, como é que vai ter abundância numa miséria de país desse? Calma. Depois você lê em casa, Salmo 66, 12, aonde é o tema. Fizeste com que os homens cavalgassem sobre a nossa cabeça. Passamos pelo fogo, passamos pela água, mas nos trouxeste a um lugar de abundância. Deus, antes de vocês chegarem no lugar de abundância, vocês vão ser provados. Deus vai provar a obra de cada um de nós. Para quem que nós estamos fazendo? Se estamos fazendo para o homem ou se estamos fazendo para Deus. Se estiver fazendo para o homem, vai ficar envergonhado. Mas se estiver fazendo para Deus, você vai chegar no lugar de abundância. Você vai chegar no lugar que Deus preparou. Pastor, mas a gente olha no jornal, a gente olha na internet, a gente vê lá nas redes sociais, diz que o ano de 2025 vai ser uma tragédia, vai ser isso, vai ser aquilo. Vai ser para quem não tem Deus. Para quem tem Deus a vida continua. Para quem tem Deus a vida continua. Não vai faltar. Pastor, o pacote de arroz vai chegar a R$100, que chega a 1.000. O Deus que sustenta a nossa vida está no trono. Aleluia. É o ano da abundância. Só que antes de chegar na abundância vai ter prova. Pastor, mas eu já passei prova nesse ano 2024. Não, é uma provinha para... É um ditado que Deus vai dar. Uma redação. Passou nela, você vai chegar no lugar de abundância. E o que tem no lugar de abundância? Aí o Salmo 78 e 19, o salmista vai falar assim, que o povo de Israel provocou a Deus dizendo assim, porventura, poderia Deus nos preparar uma mesa no deserto? 78, 19 de Salmos. Porventura, poderia-nos Deus preparar o quê? Uma mesa no deserto? Pode ou não, irmãos? Pode ou não? Pode estar crise no mundo inteiro. Escuta isso aqui, vocês vão lembrar, vai estar gravado lá, ó. Vocês vão lembrar dessa mensagem. Pode estar crise no mundo inteiro, mas para os que temem a Deus, o milagre não vai afastar. Pastor, vai ser ruim para o comércio, mas o teu vai prosperar. Pastor, mas nós não somos melhor do que ninguém. Nós não somos melhor do que ninguém, mas nós tememos a um Deus que conhece o coração de cada um de nós e vai retribuir segundo o seu propósito, segundo a sua obra. Ah, Jesus. Jesus. E olha aqui, escute bem, abraça essa palavra. Você vai ter e alguém não vai ter, e vai depender de você, e você vai estender as mãos, você vai abençoar, ainda que não goste de você, mas você vai abençoar, porque a ordem é do Senhor, não gosta de você, mas você vai abençoar, eu vou te abençoar, para você abençoar. Foi o que aconteceu com o povo de Israel. Então Deus nessa noite, irmãos, está dizendo assim, Elias, une, ministério, pega junto, chora junto, abraça junto, jovens, abraça junto, pega junto, igreja,
pega junto, abraça junto. Igreja, pega junto, abraça junto. Irmãs, abraça, pega junto. Adolescentes, conjunto. Crianças, juntos, jamais seremos vencidos. Juntos, jamais seremos derrotados, porque eles não foram derrotados. O povo de Israel venceu, e nós também vamos vencer, em nome do Senhor Jesus. De Kev Namacharada Kev Alamanás. Mai do dia Alabá, Sievenas. Marcha! Ei! Marcha! A ordem do Espírito é marcha! 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 O que é marchar, pastor? É sair do conforto, é sair do comodismo e eu estou pronto, eu vou para a batalha, eu vou para a guerra, eu vou ser crente de verdade, eu vou ter compromisso com Deus de verdade. Ah, meu Deus. Irmão, oh Deus. Mandarai que neve alamana. Mandiri balamana. Ei, mandiri balamandiri bakalamana. Mandoribi de Cali Vobi just like you have, yes. Mandoribi Shiribiri Halavana Mandaramanas. Alibidiribi Kalamandoribi Halevela Manamandoribi Lamanamanas. Hiribi Olivala Mandoribi Alevanas. Omi Vela Mandoribi Alevanamana Halevasane. Mere Mandore Valamana Hasebe Kele Mandore Valamanas. Navi Dobiribi Adarubi Asiri Padu Keri Velemanas. Nove Mandoribi Kandara Luperdevi Kalamanas. Mandoribi Nebia Wekon. Oribi Alevandara Manahasevelas. Naderi Valabasheri Amandoribi Kielamas. Ei, por amor de Ásia, do que é levar a madre que a você merece. É que ambate que verra mandarás. Me vere bacandore valabanas. Neve andore mandare vecalamanas. Oh, alamandare valabana bacalavanas. Ele mandará valar severe manas. Nada le basare vale me derevelas. Chamandere valamana. Tá. Ayo.
Nove que a nós. Dove neve. Ouve que assim. Dominar. Me colevas. Não se quer levar? Me ouve aqui. Eu ouvi até. O tu o fode que ela me raça. Olha que ela levas. Na doce me resta. Não quer falar mais ração? Me juribi a levas. O que a vela me resta? Chumi neves. Juribi se o dele casa. Forine ras. Alô bedevias. E sumi dei que levas. Ele me olisiquia, mas sumia levas. Ei, louve-me, ralais. Louve-me. Louve-me. Ei, não desespere, filho. A minha graça para sobre ti. A situação muda pelo meu espírito. Agindo eu, ninguém impede. A minha graça te basta. Veja agora o que eu faço. Enche-me, ou me deixa. Ei, mas te querer valamanas. Tem muralha caindo por terra nesta noite. Tem muralha caindo por terra. Tem muralha caindo por terra. De que vele manada erebe calamanas. Chememberegasi. Mduribidi neve calamahas. Deribe de kere malahas. Evini bastikene. Jurimias. Donévias. Adoniki alemas. Ayumilei que ela é. Então me deve calai. Orimi caleve na morrotias. Somente cas. Somente deve caras. Me doce né. Não me é caras. Ei. Gemedo Doneve a raça. E que ande moderno. Humilhação é um muro que elevaste. É um muro de mim, é muro de que ela for Yamanai. Ei, filho, não te preocupes com a humilhação. Eu, Senhor, sou aquele que vejo tudo. Aleluia, aleluia. E eu sou o Senhor que recompensa a cada um segundo a sua obra. Glória, a minha graça te fortifica agora. Aleluia, A minha graça te fortalece glória, agora. glória. Enche-te, enche-te, enche-te. Tu verás o propósito que eu tenho. Ei, Madeve, ele barraste, Alamanderebia calavanas. O Senhor conta contigo. O Senhor te chamou por uma causa. Lobandori galebe candorebi alavanaba calavanas. Eu já
te dei livramento, filho. Eu já te socorri. E tu estás nas minhas mãos. Eu te chamei para esta causa. Eu te fortaleço hoje. Ainda que tu penses que não há mais chance, que ainda não há mais como, mas eu, Senhor, te fortaleço agora. Te dou forças agora. Te dou forças agora, para que tu saibas que foi eu quem te chamei. Se vê que erras, deve correr me rasse de que levanas, não de sobeneverá macar de névias. Seja obediente à minha palavra, e tu verás o que eu faço, filho. Tu estás nas minhas mãos. Erga a tua cabeça e faça a minha obra. Tu sabes que eu te chamei. Aguentem um pouquinho, irmãos, eu não posso levar para casa aquilo que Deus tem para os irmãos. Eu seria covarde se parasse